Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Campinas. Hoje, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. E a seleção brasileira perdeu ontem o primeiro jogo do quadrangular final. 1-0 para o Paraguai. O atacante Endrick desperdiçou uma cobrança de pênalti e o volante Peralta fez de cabeça o gol paraguaio nos acréscimos do primeiro tempo. A seleção brasileira volta a campo pelo pré-olímpico na próxima quinta-feira, às 8 da noite, para enfrentar a Venezuela. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Ótima terça-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A diretoria da Ponte Preta inscreveu Dudu Scheid e Gabriel Novaes na lista A do Campeonato Paulista. A Macaca chega a 24 atletas inseridos para a primeira fase da competição. Tem 2 vagas em aberto que podem ser inscritas os jogadores contratados até o dia 16 de fevereiro. A Macaca finaliza a preparação para o duelo contra o Botafogo hoje. E amanhã tem o duelo no estádio Santa Cruz contra o Tricolor. A principal dúvida do técnico João Brigatti é em relação à lateral direita. Cruzeiro, Santos e São Paulo têm acordos fechados para mandar partidas no Pacaembu nessa temporada. Os cruzeirenses topam jogar até 2 jogos no estádio. Santistas e São Paulinos estão planejando até 10 partidas cada, e essa informação foi divulgada por Eduardo Barella, CEO da Alegra, concessionária que assumiu a operação de equipamento público anos atrás, e agora o Paca pode voltar a receber grandes jogos do futebol brasileiro. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes e fechou um acordo com Márcio Zanardi, mas o acerto durou poucas horas. Zanardi é técnico do São Bernardo e, de acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, ele não pode treinar outra equipe na mesma edição do torneio. O Corinthians joga amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. O Peixe perde por alguns meses o lateral esquerdo Kevson, que sofreu 2 lesões no joelho. A postura de James Rodrigues causa incômodo no São Paulo. O meia ainda não atuou neste ano. E o Palmeiras está prestes a anunciar as chegadas do meia Rômulo, do Novo Horizontino, e do atacante Lázaro, do Almeria. Fórmula 1. A confirmação do acerto de Lewis Hamilton com a Ferrari a partir de 2025 deu início às movimentações no mercado de pilotos da Fórmula 1. Alexander Albon é o indicado como candidato a uma das vagas na Mercedes para substituir o heptacampeão. Na Red Bull, o nome do tailandês também é especulado, porém, Albon tem vínculo ativo com a Williams até o fim da próxima temporada. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. Que enfrenta a Inter de Limeira na quinta-feira no Estádio Brinco de Ouro da Princesa em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. O técnico Humberto Louser, que usou praticamente todos os atletas inscritos na lista A, ainda busca a formação ideal e o time que vai conseguir aí a reação dentro do estadual. O treinador aguarda o departamento médico a respeito da situação envolvendo o Mike e também Diogo Matheus. E no tênis, no WTA 500 de Abu Dhabi, que começou muito bem para o Brasil, após avançar para a segunda fase no individual, Bia Haddad venceu mais uma no torneio. Dessa vez, jogando em dupla com a Luiz Stephanie. Na madrugada desta terça-feira, as brasileiras derrotaram de virada a dupla formada pela cazaque Ana Delinila e a ucraniana Nadia Kishenovik por 2-7-1, com parciais de 2-6, 7-5, 10-6. O terceiro set é mais disputado. Com esse resultado, Bia e a Luísa avançam para as quartas de final. Estamos na torcida aí para grandes campanhas brasileiras no ATP, no WTA 500 de Abu Dhabi. E o mercado na bola, hein? Com informações, Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vou falar do Mbappé, né? A saída do Mbappé do PSG pode gerar um prejuízo bilionário para a Liga Francesa. Isso porque os diretores da competição estimavam vender os direitos televisivos por cerca de 500 bilhões de reais pelas próximas 5 temporadas. Porém, com a iminente saída de Mbappé para o Real Madrid, já que o contrato dele termina na metade do ano com o clube francês, e é dada como certa a ida para o clube espanhol na metade do ano, Mbappé, os direitos televisivos devem cair cerca de 20% deste valor de 500 bilhões de reais. Então já está repercutindo bastante a saída de Mbappé lá na França, viu, Julio? Valeu, Fábio Scheib. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Um abraço para você. Tudo tranquilo, Júlio. Um abraço a você. Um bom dia ao ouvinte CBN. Olha, às vezes a gente reclama aqui de Ponte Preta, de Guarani, os desmandos das diretorias, né? O não posicionamento de alguma, tal. Vira e mexe a gente tasca aí alguma situação complicada das nossas equipes. Agora o Corinthians, meu Deus do céu, hein? Que coxa de retalhos, que bagunça. Contrata treinador que não pode dirigir, ou pelo menos monitora o trabalho dele. Manda embora o Mano Menezes com uma multa rescisória gigantesca. No Campeonato Paulista ocupa a zona de rebaixamento Z2. Que situação vive o glorioso Júlio Nascimento, o glorioso Coringão. Que fase do Corinthians. Meu Deus do céu. Comemorando então, Garro no bid. Garro bidou, né? Essa é a comemoração do Corinthians. Que coisa, hein? 11 horas e 13 minutos, você ouvinte também pode participar do nosso programa, mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp à sua disposição. Estamos no ar aqui com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito de Campinas. Muito bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Senador Saraiva tem trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Rua Ferreira Penteado. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. A Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até ali a Rua Barão de Jaguara, sentido Nova Campinas. No sentido centro, tem excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem lentidão pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo somente pela pista da direita, na chegada da Avenida Orozimbo Maia. Júlio. Valeu, Thaís. Obrigado pelas informações. Thaís Azevedo, que volta na programação da CBN, agora 11h15. Para rodar a cidade de ponta a ponta sem se preocupar, só com a Eliar, a bateria que é excelente para você. Eliar, excelência de ponta a ponta. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos agora já em contato com o nosso campeão olímpico André Heller para o nosso bate-papo semanal aqui no CBN Esportes. Seja muito bem-vindo, André. Um abraço para você. Eu já começo emendando a primeira, viu, Andrézão? Porque é o seguinte, quando a gente tem, assim, tantas viradas pro vôlei, Renata, qual a perspectiva que você olha? Aquela de resiliência, um time que tá conseguindo dar a volta por cima, ou você chega e fala assim, gente, vamos parar de dar esses sustos em mim aí, vamos tentar vencer sem virar tantas vezes. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo.
Júlio, que ótimo, ótimo começarmos assim. Sabe que existem várias perspectivas. Obviamente, se eu me colocar numa perspectiva do público, do torcedor, sim, né? Gostaríamos de tomar menos sustos. Os sustos fazem parte do script do esporte. Momentos de dificuldade, de crise, sempre farão parte da história de qualquer atleta, de qualquer equipe esportiva. Sob a perspectiva de um profissional que trabalha com esporte há bastante tempo e que, inclusive, faz parte do Vôlei Renata, eu posso dizer para vocês que o que nós vimos ontem no ginásio do Taquaral é fruto de uma construção contínua que nós falamos aqui durante muitas semanas, né? É uma construção contínua, o desempenho esportivo é emblemático nesse sentido. Então, ontem o time já deu ótimos sinais, já mostrou uma capacidade de reação muito importante. Se a gente lembrar, num passado recente, né, o Vôlei Renata, alguns jogos começava bem no primeiro set, depois caía o desempenho. Ontem foi justamente ao contrário, né? Tomamos um susto no primeiro set, uma reviravolta do time do Araguari, que na verdade jogou muito bem também, fez jus à posição que ocupa na tabela, ganhou o primeiro set, porém nos 3 sets restantes, o Vôlei Renata, posso dizer com muita tranquilidade, que dominou, apesar de o placar não ser tão dilatado. Eu não estou dizendo aqui que já demonstramos a melhor performance, o melhor desempenho da Superliga, ainda não, continuamos construindo muito, a equipe continua trabalhando muito, não só os atletas, como a comissão técnica, eles vêm estudando incessantemente, não só os adversários, mas o próprio desempenho, mas já temos alguns sinais bem legais. Eu tenho, inclusive, alguns números importantes para compartilhar com vocês, números que me foram enviados pelo Felipe Aparecido, que é o nosso analista de desempenho, o Ori, que é um profissional especialista em estatística no ambiente esportivo, inclusive faz parte da Seleção Brasileira de Vôlei. Hoje ele é um profissional que faz parte do Vôlei Renata, é um super de um profissional, sem falar em todas as outras qualidades que envolvem esse garoto, essa pessoa maravilhosa. Ele acabou de me mandar um relatório e eu quero compartilhar com vocês alguns números. Por exemplo, o Bruno Lima, nosso oposto argentino, ontem ele marcou 20 pontos, enquanto o Adriano marcou 21 pontos, sendo que o Bruno Lima teve uma eficácia de 52%, enquanto o Adriano 59%. Porém, eu quero chamar a atenção à performance do garoto, que recém assumiu o posto de titular da equipe, o Ítalo Oliveira, que é um jovem garoto que ainda pertence às nossas categorias de base. Ontem ele fez 12 pontos, que é uma boa pontuação para um central, sendo que dos 10 ataques que ele realizou, ele colocou 7 no chão, ou seja, 70% de eficiência. E, gente, pasmem, ele marcou 5 pontos de bloqueio, mais do que a metade do que a quantidade de bloqueios que a equipe inteira marcou. Então, são sinais aqui que eu compartilho, sinais individuais, mas que demonstram uma força coletiva. E muito importante, né, Lupe, porque o Bruno Lima e o Adriano, eles assumiram a responsabilidade em momentos diferentes também, né? Naquele segundo set ali, o Bruno Lima chamou a bola, né? Depois o Adriano também foi decisivo, e aí os dois complementaram, como os números mostram, os números citados aí pelo André. Antônio Lupe. É isso. André, bom dia, uma excelente semana a você. É Ítalo, né? Esse menino que você acabou citando, que veio da base, né? Isso, Ítalo com W, Ítalo Oliveira. E a minha pergunta é justamente sobre isso, porque no final do ano passado o Vôlei Renata divulgou muito, né, a questão da peneira que fez, e alguns atletas, jovens atletas, foram aí pensados para serem inseridos na categoria de base do Renata, e é justamente a minha pergunta. A gente acompanha muito o futebol e vê que alguns atletas que vêm da base, quando chegam no time profissional, time principal, tem aquela questão da adaptação, da pressão, que é normal em todo o esporte. Como é que funciona isso no vôlei, especificamente no Vôlei Renata? Essa saída da base para a entrada no profissional. Existe uma certa paciência ou aos poucos os atletas que surgem da base são inseridos em treinamentos,
em jogos diversos da Superliga. Como é que funciona essa interação base profissional no vôlei, Renata? Pô, sensacional, Lupe. Essa é uma questão muito importante que nós precisaríamos de um podcast inteiro aqui para discutirmos a questão, mas é muito importante. Esse assunto é um tema que precisa ser conversado, né? Essa transição entre categorias de base e o profissional, digamos assim, ela é muito complexa, para não dizer difícil. É onde o funil se afunila ainda mais, né? O ambiente esportivo, já nas categorias de base, já é um ambiente restrito, né? Tanto é que no vôlei, Renata, nós fazemos as peneiras sempre ao final de cada ano e realmente nós temos pouquíssimas vagas. Então ali já começa um funil, não tem jeito, é uma seleção, porque num clube acontece a especialização esportiva, enquanto que a iniciação esportiva pode acontecer na escola, em casa, em vários outros lugares, nas escolinhas, mas no clube nós já estamos falando de uma especialização esportiva. E ao longo da evolução desses atletas, evoluindo em todos os sentidos, inclusive a evolução cronológica, eles vão avançando nas categorias, então vão do sub-15 para o sub-17, sub-17 para o sub-19, sub-19 aí sim para o sub-21, que é a última categoria antes do profissional, e esta última categoria ela é muito complexa, porque depois o garoto das categorias de base, ele simplesmente cai num mercado gigantesco em termos de qualidade, onde ele vai competir com atletas profissionais, porém não significa que este atleta que alcançou a idade de um atleta profissional esteja com a sua formação já consolidada. Então, é um período de transição, o clube precisa entender que é também um responsável em propiciar um ambiente para que esse atleta de potencial consiga mostrar o seu máximo potencial. Lembrando, né, Lupe, Júlio, Carlão, potencial ou talento, digamos assim, não é promessa, é simplesmente um potencial. Se não há um investimento não só do atleta, mas do clube também, para munir este profissional com outros conhecimentos, outras habilidades, e de uma maneira continuada, existem dezenas de centenas de atletas que permanecem no potencial e não viram uma realidade. É um momento complexo, todo atleta vai passar por isso, mais cedo ou mais tarde, aqueles atletas que chegam nesta fase. O Ítalo é um garoto que demonstrou muita força nas categorias de base, ele não fez toda a formação conosco, né? Nós somos meio que um captador dele, né? O Vôlei Renato foi um captador, né? Pegou ele de um outro clube, ele já veio com metade da sua formação, se eu não me engano, pronta, mas os últimos anos de evolução foi no Vôlei Renata. Obviamente, de novo, o projeto, ele cria condições técnicas, táticas e físicas de o garoto se desenvolver, mas o protagonismo é de cada um dos atletas que escolhe, de fato, se desenvolver todos os dias. O Ítalo é um exemplo emblemático nesse sentido. Agora, vale a pena resgatar, sem me alongar muito, resgatar a história, por exemplo, do nosso estatístico que eu mencionei antes. O Felipe Aparecido Ori é estatístico do time, é um especialista em análise de performance, ele é da seleção brasileira e ele foi um jogador das nossas categorias de base que em um determinado momento ele, de uma sabedoria já até surpreendente para a idade, percebeu que talvez na prática esportiva ele não ia avançar até onde ele queria e ele resolveu estudar e hoje ele é um dos principais analistas de desempenho do Brasil, de novo fazendo parte da seleção brasileira e é um profissional muito importante que transforma um jogo de vôlei em números e em percentuais para que a gente faça a leitura do desempenho dos atletas. Carlão de Freitas. André, bom dia, uma boa semana a você. Eu estou lendo aqui a matéria dos amigos do GE. Desde ontem, né, atos discriminatórios passam a ser considerados gravíssimos, né, podendo resultar em multa, perda de mando, perda de pontos, suspensão ou até eliminação da liga. Eu queria que você falasse
um pouquinho sobre isso, André, e traçar um paralelo, né? Porque o torcedor do futebol, né? O torcedor de futebol, ele é um torcedor mais hostil, mais bravo, mais nervoso, né? E estes atos, infelizmente, são corriqueiros, principalmente na Europa, na Espanha. Vi de caso Vini Júnior, né? Parece que a toda semana a gente tem aí um momento complicado envolvendo o Vinícius Júnior. No vôlei a gente tem esse tipo de torcedor, ou André, mesmo que seja na Europa? Poxa vida, Carlão, esse é um assunto muito complexo, né? Quem sabe um dia não precisaremos mais falar sobre isso, nem mesmo sobre diversidade, porque, na verdade, a diversidade está aí. Hoje a gente sabe que a diversidade é uma das maiores forças que uma sociedade pode ter, e quando a gente fala de um time esportivo também, a força de uma equipe esportiva está na sua diversidade. Então, esses episódios são muito tristes, mas infelizmente fazem parte ainda da nossa realidade, não deveriam fazer mais parte, né? Hoje não tem mais cabimento nós termos episódios de racismo e qualquer outro tipo de discriminação. Eu acho que a punição precisa ser muito severa, mas também acho que nós não podemos depender somente de punição e não precisamos depender só das entidades ou das organizações que administram o esporte. Nós, como profissionais, ou até mesmo como público torcedor, ou como torcedores, também temos que fiscalizar e apontar quando acontece algo do tipo. Nós, como sociedade, não podemos aceitar isso. De novo, não precisamos depender de ações legais ou oficiais ou manifestações públicas. Nós, no nosso dia a dia, temos que também fazer com que as pessoas do nosso entorno entendam que não há mais lugar para discriminação, nem no esporte, nem fora dele. Maravilha, André, assina embaixo. E André, quero agradecer aqui a sua participação no CBN Esportes e que a gente volte a conversar e falar de mais vitórias do Vôlei Renata a partir da próxima semana, ok? Ok, um abraço para você. Sexta-feira tem Vôlei Renata em Suzano, lá em Suzano. Conto com a torcida de vocês. Quem sabe na semana que vem estaremos falando de mais uma vitória que será muito importante para a gente. Um abraço. Obrigado, André. Agora 11 horas e 28 minutos. E agora no CBN Esportes, informações do futebol paulista. O Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes um dia depois da equipe acumular a 4ª derrota seguida no Campeonato Paulista. A demissão do treinador aconteceu ontem, no mesmo momento em que o Alvinegro já acertava a contratação do novo comandante, Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo e amigo pessoal do presidente corintiano Augusto Melo. Os dois trabalharam juntos na base alvinegra. O problema é que enquanto definia os detalhes da saída de Mano Menezes e da chegada de Márcio Zanardi, a diretoria foi informada de um pequeno problema. O regulamento do Campeonato Paulista não permite que um mesmo treinador comande 2 times na mesma edição do torneio, o que impediria, portanto, que o atual técnico do São Bernardo assumisse o mesmo posto no Corinthians. À noite, a diretoria alvinegra desistiu da contratação de Márcio Zanardi e agora busca por outro nome. Tudo isso se dá antes do clássico contra o Santos na Vila Belmiro. As duas equipes se enfrentam amanhã em situações completamente distintas. O Peixe tem a melhor campanha do Campeonato Paulista e o Alvinegro paulistano a segunda pior. O Santos perderá por alguns meses o lateral esquerdo Kevson. Ele sofreu 2 lesões no joelho na partida contra o Guarani no domingo. Kevson rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco. Ontem, o Santos anunciou a rescisão de contrato com o atacante Steven Mendonça, que irá atuar no futebol da Turquia. O Palmeiras irá confirmar nos próximos dias a contratação de 2 jovens jogadores. O atacante Lázaro, de 21 anos, está no Brasil para assinar contrato. Lázaro será emprestado pelo Almeria e o meia Rômulo, de 22 anos, será comprado pelo Palmeiras, após ter um bom início de Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. O Palmeiras volta a jogar na quinta-feira contra o Novo Horizontino, na Arena Barueri. O meia São Paulino Rames Rodrigues segue sem atuar no tricolor neste ano
e causa incômodo no clube. No domingo, Rames Rodrigues não viajou com a delegação a Belo Horizonte para acompanhar o duelo da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, diferentemente de outros jogadores que, assim como Rames Rodrigues, não estavam relacionados, como Lucas Moura e Rodrigo Nestor. Publicamente, os diretores são paulinos evitam criticar Rames Rodrigues, que não tem treinado bem e que, por isso, ainda não esteve à disposição de Thiago Carpini. O São Paulo volta a campo amanhã no Morumbis contra o Água Santa. De São Paulo, Vinícius Moura. Maravilha, Vini, obrigado pelas informações. A gente tem ainda um tempinho aqui só para comentar, né, as movimentações, Fábio Chaib, e aquilo que eu disse, né, o Corinthians comemorando agora a situação do Garro inscrito no bid, mas ainda com essa indefinição em relação ao técnico, Fabião. Pelo menos uma boa notícia para o Corinthians nessa semana, né? O Corinthians que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista precisa definir logo essa contratação do novo treinador, né? Tem um Paulistão aí pela frente, com situação complicada, e mais que isso é resolver a situação com o Mano Menezes também, o pagamento da multa. O Mano exige o pagamento da multa, né, que teve que ser quebrada pelo fim do contrato. A Federação Paulista também exige isso para poder inscrever um novo treinador. Vamos ver quais são os próximos passos do Corinthians aí, torcendo para nenhum episódio trapalhão, né, do novo presidente. Boa, Fábio Chaib. Agora são 11h32. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a confirmação da meta fiscal com um déficit primário zero para 2024 foi importante para planejar a trajetória da política monetária. Ele disse que depois da proposta apresentada pela equipe econômica do governo, houve queda nas projeções da inflação. O presidente do BC deu a declaração durante um evento de uma instituição financeira. A Polícia Civil faz uma operação contra os assassinos do lutador e professor de MMA, Diego Braga Nunes, no Morro do Banco, na zona oeste do Rio. Os agentes tentam cumprir 7 mandados de prisão. Diego foi morto em janeiro por traficantes depois de tentar recuperar uma motocicleta furtada na casa dele. Até o momento, um jovem foi preso acusado de participar do crime. 3 de cada 4 focos do mosquito da dengue estão dentro da casa dos brasileiros. A informação é do Ministério da Saúde. O número de casos da doença disparou diante das chuvas e do calor acima da média provocado pelo El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico na região da linha do Equador. O país registra 345 mil ocorrências, 36 pessoas morreram de dengue. Hoje à noite, a ministra Nízia Trindade vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para abordar o assunto. O número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas Gerais cresceu quase 10% entre 2022 e 2023 e chegou a 154 mil. A informação está no balanço da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Entre as principais ocorrências estão ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Só pegar uma opinião também do Carlão aqui, né? Sobre tudo que envolve aí o Corinthians e o futuro técnico do Timão. E esse encerramento, né, Carlão, da passagem do Mano, teve uma primeira passagem muito boa, mas as duas últimas discretas do Corinthians. É verdade, passagens ruins, também prejudicado, principalmente essa última pelo momento do Corinthians, né? A parte administrativa toda bagunçada e o Corinthians não consegue se aprumar. Já disse em outras ocasiões, se o problema fosse apenas a mudança de treinador, já estaria resolvido, né? Eu acho que o Corinthians é um todo, há muito tempo não consegue engrenar, há muito tempo não tem um direcionamento, uma falta de convicção nas contratações e principalmente nas contratações de treinador, né? Será que o Mano ele é péssimo? Será que o Luxemburgo é ruim? Será que o Cuca, com todos os problemas, né, que ocorreram na passagem dele, na rápida passagem dele pelo Corinthians, o Fernando Lázaro é tão incompetente e só a diretoria está certa? Então o Corinthians hoje é uma bagunça danada, de cima para baixo, e acabou, claro, os resultados não aconteceram, acabou culminando aí com a queda do Mano Menezes. Mas o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians, precisa de uma mudança, não apenas de treinador. Ô Fábio Scheib, Lázaro é bom reforço pro Palmeiras? É uma aposta, né, Júlio? Uma aposta que o Flamengo, era um jogador do Flamengo, começou bem no Flamengo, começou naquele Mundial Sub-17 em 2019, marcou o gol do título do Brasil, inclusive, naquele Mundial que foi disputado aqui no próprio país. O Lázaro foi muito jovem ainda para a Europa. É esse tipo de caso de jogador que vai jovem para a Europa, acaba não se adaptando muito bem, mas tem ainda frutos para colher ainda, tem muito que mostrar. O Palmeiras aposta nesse jogador. Seria o mesmo que resgatar um jogador da base do próprio Palmeiras, que teria ido mais cedo para a Europa e trazer ele de volta, né? Mas nesse caso é do Lázaro, um jogador do Flamengo, que tinha muita... O Flamengo contava bastante com a estrela dele, foi vendido por um preço bom até. Vamos ver como se adapta novamente ao futebol brasileiro, né? Ô Lupe, fizeste muitos jogos no Pacaembu? Paulo Machado de Carvalho. Fiz alguns. O seu, o nosso Pacaembu. Eu fiz, quando eu trabalhava em Ribeirão, eu fiz aquela decisão... Qual? Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, né? Que o Botafogo chegou na final, o Corinthians venceu. 2015, né? 2015. Eu fiz um Palmeiras e Ponte Preta também em 2017. E fiz um outro jogo do Guarani. Guarani Corinthians, eu acho que foi. Acho que foram 3 jogos, não foram muitos, não. É, porque o Pacaembu, né, voltará ativo aí em 2024, essa é a expectativa. Passei há 10 dias pelo Pacaembu, sentimento estranho. Aquele maquinário, né, toda aquela reforma, ainda aparentava, pelo menos no lado externo, assim, estar longe de ter as obras encerradas tão brevemente, mas a expectativa de Cruzeiro, Santos e São Paulo jogando em 2024 no Pacaembu. O Cruzeiro vai mandar 2 jogos. O Santos vai utilizar muito o Pacaembu, né? Principalmente Sim. Nesse período aí com a vila fechada. Então a tendência é essa. É bom, né, Carlão? Mesmo que seja diferente, uma proposta diferente agora do Pacaembu, simbolicamente é um estádio muito importante para nós. Ah, né? Sem dúvida. Talvez o mais importante, né, para o futebol brasileiro, né, não esquecendo do Maracanã, mas o Pacaembu, a simbologia dele, né? A gente remete muito aos anos 60, do Santos, do Pelé, o próprio Palmeiras, né, que mandava jogos no Pacaembu. Eu sou um saudosista convicto, né, mas entendo a importância da modernização, mas o Pacaembu, não sei, para quem gosta de futebol é algo meio que sagrado e a gente vai ter que se adaptar aí ao novo Pacaembu,
Acho que o Santos deveria utilizar ainda mais, né? E eu sei que ele vai usar, talvez, o que mais deverá aí utilizar as instalações do Pacaembu, mas até para angariar mais torcedores, né? O número de torcedores do Santos na capital paulista, ele deveria usar muito mais o estádio Paulo Machado de Carvalho. E que bom o retorno do Paca nesta temporada. E lembrando assim, pro Santos, Pacaembu, não só no período Pelé, mas recentemente o Santos é campeão da Libertadores do Pacaembu. Campeão da Libertadores. O maior feito da era Neymar, por exemplo. Sem dúvida alguma, campeão da Recopa, multicampeão nos tempos de Pelé. Não foi campeão, mas uma das maiores partidas da história do Santos, aquela virada sobre o Fluminense 5-2, foi no estádio Paulo Machado de Carvalho. Ou seja, Corinthians tem uma ligação estreita também, com o Pacaembu, mas o Santos, cara, há muita história lá com muita história contada, né, no Paulo Machado de Carvalho. O Pacaembu, pra mim, é um dos lugares assim mais incríveis de ver futebol. E eu vi de tudo no Pacaembu. Cheguei a ver um Fla-Flu. Você foi no Pacaembu? Fui. O jogo foi horrível. Foi 0x0, né? Foi 0x0. Mas a experiência, eu fiquei na torcida do Fluminense ainda. Eu tenho 2 amigos tricolores, a torcida do Fluminense ficou no tobogã e o restante da torcida do Pacaembu era do Flamengo. Foi muito legal, uma experiência muito bacana. Então, assim, o Pacaembu ele traz essa memória em várias torcidas. Tobogã que não tem mais, né? Era a Concha Acústica, né? virou tobogã, e agora com essa nova versão 2025, né? Não vai ter mais o tobogã, né? Virou um prédio ali, né? Corinthians e Guarani no tobogã. Foi 3-2 pro Corinthians, Ricardinho chegando ainda no Corinthians, jogou muita bola. E como profissional, alguns jogos, mas o mais emocionante, né, por tudo que representava, a própria torcida da Ponte Lanús, né? Aquele jogo foi emblemático. E então, no caso da Ponte, teve Derby lá, Derby, né? que o Guarani é o maior público de Derby, né? Do Pacaembu. Sim, e o título do Guarani na Copinha, né? A Ponte também conquistou no Pacaembu, mas o título de 94 também, por tudo que rondou aquela partida, né? Por tudo que aconteceu, a superação do Guarani, é um título emblemático na história do Bugre e foi celebrado agora há pouco aí, né? Tá vendo? Por isso que ele é o meu, o seu, o nosso Pacaembu. Antônio Lupe, vamos com informações então da dupla campineira. Amanhã tem Ponte Preta em campo. Contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. O técnico João Brigatti tem 2 novos atletas, né, que foram inscritos na lista A. O Dudu Scheid, que era do Atlético Paranaense, só que em 2023 defendeu o Operário, fez 26 jogos, marcou 5 gols, 2 assistências, rompeu o contrato com o Atlético do Paraná e assinou em definitivo com a Ponte até janeiro de 2026. Já está um tempinho treinando aí, mas por conta da questão burocrática, ele só foi inscrito aí nos últimos dias. A mesma situação do Gabriel Novaes, atacante que teve muitos problemas na carreira, surgiu, né, como uma grande promessa do futebol brasileiro na base do São Paulo, depois rodou por Bahia, Goiás, Bragantino, que emprestou o jogador para a Ponte Preta até o fim de 2024. O jogador falou através da assessoria de imprensa da Ponte Preta, Gabriel Novaes, sobre esse contato, esse acerto com a Ponte e se está pronto para o duelo contra o Botafogo na próxima rodada. Recebi a proposta, o presidente me ligou, falou que tinha muito interesse em mim, que o professor contava comigo, que já tinha me acompanhado já da Copinha e também de alguns jogos que eu tive pelo Bahia. E surgiu a oportunidade, o presidente mesmo falou se eu queria vir, se eu tinha interesse, falei que eu tinha muito interesse. E vi que o projeto era bom, que clube grande, torcida grande. E estou feliz demais aqui, espero poder ajudar a Ponte Preta da melhor forma possível. Falta um pouquinho de adaptação, até porque fiquei parado no ano passado, um pouco, né? No final do ano que eu tive uma lesão, estou voltando aos poucos. E também me apresentei no Bragantino, né? Fiquei treinando separado, um pouco só academia, não estava treinando em campo com o grupo, porque estava em processo também de empréstimo. E eu conversei com o professor e a gente achou melhor ir aos poucos, e agora é com ele. Eu acho que se ele falar que precisa de mim, eu estou disposto a ir pro jogo, sim. Bom, esse então, Gabriel Novaes, está à disposição, né? Claro que ficou todo esse período sem a pré-temporada, então precisa ter aí um pouquinho de paciência para não perder o atleta para o restante da temporada. Só para alinhar essa questão dos inscritos, a Ponte chega a 24 jogadores na lista A,
Sempre bom lembrar que o regulamento permite a inscrição de 26 atletas, então a Ponte tem 2 vagas abertas e elas podem ser preenchidas até o dia 16 de fevereiro, ou seja, daqui a 10 dias, segundo o regulamento da competição. A Ponte, então, tem 2 vagas. Para o jogo contra o Botafogo, a principal dúvida é na lateral direita, sem a presença do Igor Inocêncio, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Luiz Felipe deixou o campo no intervalo com um problema muscular e era o jogador que estava fazendo essa função. O Inocêncio jogando um pouco mais no meio-campo, chegando ali próximo ao ataque, mas então, já que não tem um e não tem um outro, há a possibilidade do Brigatti promover a estreia do jovem João Gabriel, que é uma das promessas da categoria de base da Ponte Preta, ou então improvisar o Leonaldi no setor, o que não vai ser uma novidade. Leonaldi já jogou pela lateral direita em outras oportunidades, só que o problema do Leonaldi é que quando entrou, não correspondeu às expectativas. Então é uma grande dúvida de quem o técnico João Brigatti vai escalar na direita para o duelo de amanhã na cidade de Ribeirão Preto contra o Botafogo, Júlio. Ô, Carlão, rapidamente falando antes sobre o Gabriel Novaes, eu fiz hoje um perfil dele no GE. Globo e muito me chamou a atenção que o Novaes tem 24 anos, só que muitos contextos na carreira. Ele surge em 2019 naquela copinha do Antony como o artilheiro daquele time, né? O Antony, ele chama atenção porque ele driblava, ia lá, dava assistência para Gabriel Novaes. Ia lá, fazia o gol, São Paulo foi campeão, aí ele sobe, vai para o Barcelona. Só que aí começa uma confusão de empresário, de clube. Não joga, fica afastado, quando volta machuca. Então o Novaes, ele jogou pouco, quando jogou sofreu muito com as lesões. Será que agora na Ponte ele consegue ter sossego e sequência? Porque tem futebol, Carlão. Seria importante, né, para a carreira dele. É ruim, né, essa coisa de pinga aqui, pinga colar, tal, não consegue se fixar em nenhum clube. Ninguém chega no São Paulo por acaso, ninguém desperta interesse no Barcelona por acaso. Os clubes, né, que ele atuou, Goiás, Red Bull Bragantino, Bahia e Juventude, todos grandes clubes, se não estão na Série A, mas clubes que já passaram por Série A, o próprio Goiás, Bragantino e Bahia são realidade no Brasileirão. Agora, é um jogador que não tem tido sequência, né? E quando você está num clube que não tem dinheiro, um clube que está com caixa vazio, um clube que não tem a possibilidade de ir ao mercado e comprar um jogador para chegar e jogar, você se depara com esse tipo de contratação. Agora, pode dar certo, sim, né? Claro que pode dar certo, é uma aposta. Não deixa de ser uma aposta. Agora, tantas apostas na Ponte deram errado, mas outras tantas deram certo. Estamos falando do Jé, que está em um processo de recuperação sensacional em 2024. Então, que ele tenha aí, que ele saiba aproveitar a oportunidade, que fisicamente ele possa estar pelo menos perto do 100% para ajudar a Ponte Preta. Mas time que não tem dinheiro, time que está passando o chapéu, ele precisa ter criatividade. E aí é jogador que não joga há algum tempo, é jogador que chega fortinho, é jogador que chega lesionado, né? Infelizmente, este é o retrato da Ponte Preta. Agora que estas apostas deem certo. Eu gostei eu achei criativo o nome. Sim. Mas acho que a torcida tem que entender o contexto que envolve Gabriel Novaes, justamente por conta dessas lesões. Júlio? Hoje a Ponte, o próprio Brigatti, né, entre linhas, ele na última coletiva ele fala sobre isso. A Ponte não tem dinheiro. Então ela não tem condições de ir ao mercado e contratar um cara para jogar contra o Botafogo. Ela não tem esse privilégio hoje, ela não tem. Então ela precisa da criatividade. Então ela vai ao mercado e ele tem o cardápio, ó, pra você, Ponte Preta, é esse. Ah, tem o Gabriel Novaes bom, potencial, revelado pelo São Paulo e tal. Mas aí... Sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas, sempre tem alguns problemas. Infelizmente, a falta de dinheiro, a realidade é essa agora. Pode dar certo também, né? E a gente espera que dê. É isso. Sabe onde tem muito disso? O Guarani jogou bem, mas... O Guarani tá no caminho, mas... A gente vai contar um pouquinho sobre esses mas... do Guarani aí projetando o jogo de quinta-feira contra a Inter de Limeira depois do intervalo, agora 11h50. 2024, com o grito de gol que você gosta.
estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui no Futebol Grupo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Após a vitória por 3-1 em cima do Araguari ontem à noite no ginásio do Taquaral, a equipe do Vôlei Renata enfrenta sexta-feira às 6h30 da noite o Suzano fora de casa. Na sequência, no dia 20 de fevereiro, a equipe do Vôlei Renata recebe o São José no ginásio do Taquaral e fecha o mês de fevereiro no dia 26 contra o Blumenau fora de casa. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Fala comigo, Antônio Lupe, informações do Guarani. Bom, Júlio, o Guarani vai enfrentar a Inter de Limeira na quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Precisa da vitória porque o Bugre vem de 2 derrotas seguidas, Mirassol em casa e também para o Santos no último final de semana, e agora precisa urgentemente da reabilitação no campeonato estadual. O técnico Humberto Louser já utilizou grande parte dos atletas que estão inscritos na lista A. O Guarani já cumpriu as 26 vagas, não tem mais como contratar, a não ser que aconteça alguma lesão que impeça um desses inscritos de terminar o Campeonato Paulista. Isso consta no regulamento e aí o Guarani pode substituir esse atleta, mas apenas em caso de lesão que impeça o jogador a terminar o Campeonato Estadual. A principal dúvida na formação do Bugre para quinta-feira está nos atletas que estão no departamento médico. O Mike não foi utilizado contra o Santos por conta de um problema muscular. O lateral esquerdo foi o Helder, que fez a estreia com a camisa do Guarani, iniciando uma partida. Então fica a dúvida se o Mike segue no DM ou o Helder será mantido no time titular. Tem também a questão do Diogo Matheus, que só jogou aí parte do jogo contra o Corinthians na estreia e depois ficou aí no departamento médico por conta de uma questão muscular, um problema muscular. Ele já está em transição física e, dependendo da evolução até quinta-feira, pode ser relacionado pelo técnico Humberto Louser. Por enquanto, o Heitor, que vem se destacando nas partidas, é o dono da lateral direita do Guarani. Agora resta saber se ele vai mudar o esquema de jogo, já que ele agora tem o Regis. O Chay também vem entrando aos poucos, depois de um problema que teve no joelho
lá na cidade de Itu, mas que não afastou o atleta dos gramados. O Humberto ele tem jogado com o Derek e também com o Bruno Mendes, então resta saber se ele vai manter esse esquema tático para o jogo contra a Inter de Limeira, onde só a vitória interessa ao Guarani, ou se ele vai colocar aí algo diferente em campo. E o que seria esse diferente, Júlio Nascimento? O que seria? Será que Regis começa como titular ou Chay? Eu se fosse para apostar no condicionamento, ficaria em dúvida. Quem será que teria um pouco mais de vantagem, Carlão? Se fosse levar em consideração também o condicionamento físico. Acho que o Chay, né? O Chay jogaria. O Regis teve a oportunidade dele contra o Santos. Talvez o Humberto deva colocá-lo aí aos poucos, né? Para ir ganhando ritmo. Só se no dia a dia de treinamento o Regis tem aí avançado, né? Na condição física. Mas se estiver assim, sendo trabalhado num ritmo menos acelerado, eu acho que o Chay tem todas as condições. Gostaria do Regis, né? Talento por talento, o Regis 100% e o Chay 100%, eu sou Regis Futebol Clube. Talentoso, identificado com a torcida do Guarani, é um cara que precisa mostrar neste 2024 do que ele é capaz, já mostrou em outras ocasiões, mas o Guarani precisa muito dele. Em igualdade de condição, eu iria com o Regis. Agora, eu não acredito que ele está perto do ideal. Então, deve ser o Chay o escolhido para enfrentar a Inter de Limeira. Mas que ele vai mudar, vai. Precisa, necessita, né? Precisa, né, Carlão? O Guarani, eu repito, não tive essa mesma visão do Humberto de ter jogado de igual para igual com o Santos. Achei um time muito monótono. O segundo tempo foi um atropelo, né? Foi um atropelo. Mas contra a Inter, a responsabilidade é do Guarani, precisa colocar criatividade, leveza, jogador que possa encostar ali no Bruno Mendes, no Derek, e eu acredito que o Chay deve ser o escolhido. Agora, se o Regis apresentar uma evolução física gigantesca, aí eu colocaria o 78 sem nenhum problema. E essa questão física provavelmente vai ser levada em conta, porque a Inter, ela não jogou, né, no final de semana por conta da questão da Supercopa. Se não me engano, ia pegar o São Paulo, né? Inclusive, o jogo contra a Inter e São Paulo pode ser fora. Pode ser em Brasília, né? Já tá certo ou ainda não? Ainda não. Se for, será no dia 28, provavelmente. Certo. Então, o Guarani vem mais desgastado, né? E outra, a Inter confiante, né? A Inter começou mal em termos de resultado, mas ela foi evoluindo. Ela empata com a Ponte Preta e depois ela belisca uma vitória sobre o São Bernardo. Então, além de um time descansado, a Inter de Limeira ela chega com o moral elevado. Então, o Guarani vai precisar tomar muito cuidado. É um jogo do Guarani. O Guarani precisa da vitória, não só para sair de uma situação ruim, mas também pensar em classificação. E por isso eu creio em mudanças até drásticas por parte do técnico Humberto Lousa. Ô, Mirzinho, dá tempo de ler algumas mensagens aqui no WhatsApp? Vamos lá, então. Sou São Paulino, mas acho que o Corinthians deveria sentar e conversar com o Cuca. Bom dia, Jonathan Oliveira. Acho muito difícil que isso aconteça, Jonathan. A final entre Botafogo e Corinthians foi em 2001, amigos. Daniel, não, Daniel, acho que não. O Lupe tá se referindo ao jogo de 2015. Até porque 2001 você nem trabalhava, né? Nem trabalhava. Não, é o jogo da Copinha, Copa São Paulo. Isso. Acho que esse jogo de 2001, acho que 2001 eu tava na escola ainda. Não, o que ele tava falando era Copinha. Bom dia, o Corinthians não vai ver R$1 desses 320 milhões, até julho já era. 40 milhões pro antigo patrocínio e 20 milhões pro Mano. Esses 10 milhões por mês, esqueçam. Fábio Veloso manda aqui a mensagem dele, opinando sobre o Corinthians. Bom dia, o Santo André deve estar doidinho para enfrentar o Guarani, pois este adora reabilitar os outros times. Carlos Matos tá bravo com o Guarani. Mbappé entra no lugar de quem no PSG? O William pergunta. Real Madrid, acho, não é? Será? Porque ele já está no Real, já está no PSG. Bom, ele joga no mesmo setor do Vinícius Júnior, né? Então esse é um problema. Mas aí o Ancelotti tá um jeito. Certeza que o Ancelotti arruma uma posição. Ancelotti sem nenhum problema. Imagina que problemão ter. Que problema. Tem Rodrigo, Mbappé, Vini Júnior. A única coisa é controlar o vestiário, mas o Ancelotti também é acostumado a lidar com estrelas, né? E ele queria o Haaland também. Nesses dias vi o Luiz Fabiano. Enfim, deixa pra lá. Se comparar com o Haaland, mas acho que é bom deixar lá. Não é melhor mexer nesse vespeiro, até porque o Luiz Fabiano foi craque da bola. Craque. Luiz Fabiano ou Haaland?
Não, é justamente essa discussão que ele, Luiz Fabiano, falou que se tivesse as oportunidades do Você Haaland... contrataria quem? Haaland. Mas acho que o Luiz Fabiano foi mais bola. Mais completo. É difícil, né? Mais completo. Eu contrataria o Haaland. O Luiz Fabiano é o retrato da evolução como jogador. Impressionante como ele evoluiu tecnicamente desde que saiu da Ponte e foi parar no São Paulo. Até Eliel veio aqui, ó, falar que contrataria o Haaland. Estamos encerrando o CBN Esportes, 4 horas tem Arena e amanhã, 11 da manhã, a gente está de volta aqui com mais um CBN Esportes. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.